sobre adaptação escolar já de início. O que é que a gente deve pensar quando a gente está aí para iniciar um novo ano letivo e para receber crianças que a gente nunca teve contato, pais que nunca tivemos contato, tá? O que é que a gente tem que primeiro pensar? Primeiro, eu acredito que a gente precisa se desarmar, tá? Eu vejo assim na minha profissão, observando as reuniões que eu participo, as muitas reuniões de pais que eu vou. E olá, Soraya, olá, Marlene, bem-vindas. Assim, as muitas reuniões que eu vou, que o início do ano já é uma coisa armada e o período inteiro do ano é uma coisa armada. Então, a princípio, eu gostaria de pedir para vocês que são novos na profissão, que ainda estão começando a caminhar, que não se deixem influenciar por essa onda em que os professores falam tão mal dos pais e onde os pais falam tão mal dos professores. Não se deixe contaminar por essa onda de pessimismo, por essa onda de jogo de empurra, onde um coloca a culpa no outro, o outro coloca a culpa no um. Já a princípio, quando você está caminhando aí na profissão, você precisa compreender que os pais dos seus alunos precisam ser seus parceiros. Mas você precisa vê-los como parceiros realmente. Você não pode ver os pais como inimigos, como alguém que está num campo de batalha com você, tá? Então, primeiro isso, né? Oi, Clau. Oi, Eliane. Eliane Ricardo. Boa tarde, gente. Então, assim, primeiro, desarme-se, tá? Porque o que a gente percebe muito quando adentra o espaço escolar, já na semana pedagógica, que professores já falam, porque vai vir aqueles meninos chatos, aqueles meninos mimizentos, aqueles meninos que são mimados demais pelos pais, mas não levam em consideração como é difícil para um pai, para uma mãe, para um responsável, chegar até o espaço escolar, adentrar uma sala de aula e colocar uma joia rara, uma preciosidade da vida dele nas mãos de uma pessoa que ele não conhece, nas mãos de uma pessoa que ele não sabe a índole. A gente não conhece a pessoa de olhar para a cara, tá? Imagina a dificuldade que é para um pai, ainda com aqueles mais pequenininhos, né, de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos de idade, nunca saiu ali do regaço da família, né? São crianças que são muito dependentes dos seus pais. E aí a gente chega com quer que essa criança chegue na escola e fique ali sem chorar. E a gente quer também que o pai chegue na escola e entregue assim pra gente, de mão beijada, uma preciosidade na vida dele, sem que ele tenha contato com a gente para poder desenvolver essa confiança, para desenvolver essa confiança mesmo em colocar uma pessoa tão importante nas nossas mãos por um período de 4 horas, né? Então, assim, primeiro, no primeiro momento, eu já peço que vocês analisem essa situação. Coloquem-se na pele do outro, tá? Você espera que os pais coloquem-se na sua pele. Coloque-se na pele dos pais que vem trazendo essa criança. Muitas vezes uma criança especial, muitas vezes uma criança que nunca saiu ali do seio da família, muitas vezes uma criança dependente. Então, assim, a primeira dica que eu dou para vocês, o primeiro trabalho a ser realizado numa adaptação escolar com os pais das crianças, tá? Antes de mais nada, vocês precisam trabalhar a confiança e ganhar o respeito, aliás, dos pais. Primeiro, antes de mais nada. E como é que você ganha a confiança dos pais, dos seus alunos? Você precisa ser ética, você precisa expressar-se de modo seguro, tá? E você precisa demonstrar afeto. Nenhum pai vai querer chegar até o espaço escolar e deixar o seu filho com uma professora que não tem afeto, que já de cara já mostra que não tem afeto, não tem prazer por aquilo que está fazendo. Então, gente, voltamos aqui. Tivemos uma pequena queda de conexão. Então, boa tarde, Cristiane. Então, gente, primeiro, antes de mais nada, isso, você ter que ganhar a confiança desses pais, você demonstrar afeto, tá? Certa feita, enquanto entrava numa escola de educação infantil, eu vi os alunos falarem, duas crianças de 4 anos de idade, um olhou para a outra e falou o seguinte, quando viu a professora substituta adentrando o portão, disse, olha, hoje é a professora boazinha.
E eu fiquei com aquela fala, assim, eu gosto muito de observar as crianças. Hoje é a professora boazinha. Aí o outro olhou e disse assim, a ruim não veio hoje não. E assim, o que é para a criança a professora boazinha? E o que é para a criança a professora ruim? A professora raivosa? É a professora que tem afeto. A professora boazinha, para uma criança de 4 anos de idade, é aquela que tem afeto, é aquela que acolhe, é aquela que está junto. Essa é a professora boazinha, entendeu? E aí eu fiquei pensando, nossa, como que a professora conseguiu formar na criança essa imagem de que ela é uma professora ruim. Às vezes ela não é uma professora ruim, dito assim, ruim, mas é uma professora pouco afetiva. Há pessoas que conseguem demonstrar afeto apenas naquilo que dá, apenas no presente que vai dar, apenas na lembrancinha que vai oferecer, entende? Então, assim, o afeto não pode estar nas coisas, o afeto tem que estar na pessoa, tá? O afeto precisa estar em você. Se você é uma pessoa que ainda não tem afeto, que não consegue desenvolver afetividade pelo outro, de modo a chegar perto, de modo a acolher, a falar com amor, a abaixar-se para falar na altura da criança, a sorrir para a criança. Se você ainda tem um problema aí com a autoridade, que você confunde autoridade com autoritarismo, e você chega para essa criança e fala com ela com o dedo em riste, e do alto da sua sabedoria e da sua maioridade, da sua grandiosidade. Então, assim, eu sugiro que ou você não trabalhe com educação infantil, porque você não tem perfil, ou você aprenda a ser mais afetivo, tá? Porque afeto a gente também aprende. Muitas vezes você não teve afeto, então fica difícil para você. Muitas vezes você vem de um sistema rançoso, como eu costumo falar, onde você confunde autoridade com autoritarismo e você acaba se agigantando na frente de um infante, de um pequeno que está ali para aprender com você, que está ali para lhe ensinar também, que está ali para ser amado e que está ali para amar. Então, afeto é imprescindível na relação entre professor e aluno, na educação infantil, principalmente. Afeto é algo imprescindível. Aí as pessoas que criticam a teoria do afeto e do amor, e elas falam assim, mas eu vou deixar de ser competente para poder ser da família da criança. Não, gente, não é isso que a gente está falando. Porque assim, você não precisa ser ríspido, você não precisa estar sempre de cara amarrada e sempre sério para mostrar sua competência. Você pode ser afetuoso e competente, tá? Não é que você precise só de amor para ensinar, mas o amor e o afeto é imprescindível nas relações humanas e nas relações com crianças tão pequenas, tá? Lidiane, o que vemos são Lid, perdi a sua fala. Silvina, crianças são muito sensitivas, percebem, sentem a afetividade e a ausência dela. Isso influencia na prática e convivência com a criança, principalmente na relação de confiança. Exatamente. E aí também é que vem, na questão do afeto, na questão do afeto onde a criança cria admiração por aquele que está cuidando, por aquele que está educando e cuidando. Até porque na educação infantil, na educação de primeira infância, o educar e o cuidar são indissociáveis. À medida que nós educamos, nós cuidamos, e à medida que nós cuidamos, nós educamos. E ainda tem muitas pessoas que estão na educação infantil, que estão chegando agora para ensinar na primeira infância, e que não tem noção, ou desconsidera, ou não aceita que na nossa profissão você precisa educar e cuidar, tá? São crianças pequenas, necessitam das trocas de fralda, necessitam... Deixa eu ver aqui o que a Lidiane falou. Fizemos uma adaptação não tranquila, mas bem mais suave, quando eu trabalhei com uma professora que não retirava nada da criança. Deixou inicialmente com chupeta, paninhos, fraldas, e elas foram deixando, deixa eu ver aqui, e elas foram deixando de usar com o tempo. Os mesmos colocavam em uma sacolinha personalizada no berço que ocupava. Foi muito bom. Grace ou Grace, como ser afetivo a uma criança que é agressiva e não aceita que chegue perto dela? Pois os pais o tempo trata todos com agressividade. Então, Grace, essa criança que chega no espaço escolar que não é afetiva, que não sabe o que é afeto. O que é que essa criança conhece do toque?
ela conhece a agressividade. E se essa criança não conhece outra espécie de toque, vindo da sua família, é natural que quando você for tocar essa criança, ela tenha reservas, ela tem até certo medo, até certo pavor de ser tocada, e ela revide da forma que ela sabe revidar. Então a criança ela vai expressar aquilo que aquilo que ela aprendeu no ambiente da família, e vai trazer isso para a sala de aula. E aí é que vem a nossa função, né? Que às vezes é tão difícil, é tão dificultosa, é da gente compreender que essa criança, que é a única forma de expressão que essa criança conhece, o toque que essa criança conhece é o bater. E muitas vezes ele vem já com essa agressividade de casa e ele bate no colega. Mas é o que ele conhece de expressão. Ele não conhece o abraço, ele não conhece o toque. Então, muitas pessoas são aí adeptas da pedagogia do abraço. E uma colega falava para mim, eu tentei abraçar um aluno e ele me bateu repetidas vezes. E, nossa, eu nunca pensei naquilo. E tanto que se fala que o abraço é tão proveitoso e tal. Eu acho o abraço algo extremamente íntimo. Eu, enquanto ser humano, eu, enquanto pessoa. Eu abraço um aluno que se deixa ser abraçado. Eu espero que esse aluno queira o meu abraço. E espero que esse aluno venha até mim, sabe? E demonstre ou solicite esse toque, esse abraço, né? Eu já contei para vocês a questão de um aluno que eu tive e que no final da aula, no final do meu período com ele, todos os alunos choraram e ele não chorou. Aliás, e ele chorou. Todos vieram me abraçar e ele não veio me abraçar. E todos os outros questionaram por que ele não veio me abraçar. E eu não questionei por que não veio me abraçar. E os outros riam porque ele era grande e disseram assim, mas nossa, o grandão tá chorando. E eu falei, eu tô chorando, vocês estão chorando. É natural que ele chore, sabe? E assim, mas ele não veio me abraçar. Uma semana depois, quando eu voltei ao espaço escolar, ele veio até mim e pediu um abraço. E eu o abracei. Porque era algo que eu queria, era algo que ele queria. Mas, sendo uma criança que vinha de um ambiente familiar pouco estruturado, sabe, com histórico de abandono, e já estava morando com outra pessoa que não os seus pais biológicos e tudo mais, você precisa ganhar a confiança dessa criança. A criança precisa compreender que você a ama. Sabe? Não é um amor da mãe, não é um amor do pai, não é um amor de família, é um afeto de professora, de alguém que cuida dele, tá? Então você tem que deixar bem claro para a criança que você sente afeto por ela. E afeto não dá para fingir. Afeto ou você tem ou você não tem. Então, o que eu sugiro a vocês, os colegas que estão começando agora e tudo mais, é assim, na questão do afeto, que vocês se desarmem em relação a determinadas crianças. Que vocês esqueçam os rótulos que os professores colocam em determinadas crianças. E que vocês estejam dispostos a acolhê-las e amá-las. Nas suas particularidades, nas suas singularidades. E você precisa ter equilíbrio emocional para você entender que uma birra de uma criança não é algo que deva lhe desestruturar. Não é algo que você deva perder, ter um ataque de nervos e perder a sua calma e perder a sua paciência. Tá? Então você precisa ter equilíbrio emocional para você saber que aquela criança precisa ser acolhida como todas as outras crianças, você precisa ser afetivo com esta criança e você precisa ter equilíbrio emocional até você conseguir ganhar o respeito e admiração dessa criança. Porque no momento que você ganha o respeito e admiração dela, ela irá obedecê-lo. Não porque é uma ordem, não porque é uma imposição, não porque se não obedecer o papai bate, a mamãe bate, mas porque admira você. E isso é a verdadeira disciplina, é a verdadeira obediência. É a criança que, mesmo podendo fazer aquilo que ela gostaria de fazer, ela não faz. Porque tem alguém como autoridade sobre ela, a quem ela ama, a quem ela tem afeto. Magali, uso muito na minha sala de aula uma caixinha de beijos. Faz sucesso nesse período de adaptação, mesmo durante o ano. Tira um momento para oferecer uma caixinha de beijo. Magali, deixa aí a metodologia de como é que você usa essa caixinha de beijo. Eu nunca percebi, assim, nunca tive contato e tal.
Então, gente, essa questão do afeto é muito importante. Então, primeiro, afeto, tá? Tranquilidade, segurança. Tenha em vista que você é um profissional, professor técnico de ensino, e que quem está chegando na sua sala são pais que muitas vezes nunca tiraram o filho da presença deles e que de repente está chegando aí nesse ambiente escolar cheio de medo, cheio de inseguranças e que você precisa ser seguro o suficiente para mostrar para ele que você tem condições e que você tem capacidade de cuidar daquela turma, tá? Você precisa deixar o pai do aluno, a mãe do aluno, extremamente seguro, extremamente tranquilo em relação a quem é você, a sua conduta frente aos filhos dele, sabe? O afeto que você tem, tá? Porque as mães têm segurança, gente. Você vai chegar na sala de aula, por exemplo, o meu filho chegou um dia mordido por uma outra criança e na época eu não conseguia entender como é que uma criança mordeu meu filho. Porque eu ensinei meus filhos que eles não mordiam ninguém e meus filhos nunca morderam ninguém. Mas as crianças são diferentes, né? E a professora não soube, enquanto professora, me explicar. Ela disse assim, eu mandei ele morder de volta. Então, hoje eu rio. Hoje eu acho engraçado que ela disse assim, eu mandei ele morder de volta. A criança mordeu, eu mando ele morder de volta. E eu pensei assim, sabe, já na época, por que morder de volta? Né, gente? Hoje meu filho tem 19 anos. E eu pensei assim, por que morder de volta? Por que mandar a criança morder de volta? Porque eu não gosto de ensinar os meus filhos a morder de volta e a bater de volta. Eu simplesmente queria conversar com a mãe da criança, pedir para conversar com a mãe da criança para poder não voltar a ocorrer aquilo e o meu filho não chegar machucado em casa, né? Então, assim, então sugiro para vocês o seguinte, façam uma reunião com os pais, tá? Anteriormente, para que vocês passem para ele essa segurança, essa mostra de que você está comprometido com o seu trabalho, com a sua função, essa mostra de que você é uma professora afetiva, uma professora afetuosa, que você vai cuidar do filho dele como se estivesse cuidando da própria vida, tá? Mostra para eles que você sabe que ele está sobre a sua tutela e é total responsabilidade sua a segurança deles, não apenas sua, mas também do gestor, da coordenação e da escola como um todo. Porque também é algo que a gente procura explicar. Certa professora uma vez falou, por exemplo, as crianças se machucam na escola, elas caem, entende? É normal que elas caiam e elas se machucam, né? E vem os pais tudo para cima da gente, como se a gente fosse responsável, como se a gente não estivesse tomando conta das crianças. Mas quando acontece em casa, ninguém faz nada. E aí eu falava para ela, não é assim. Não é dessa forma. Porque assim, quando acontece em casa, um machucado, quando a criança cai e se machuca gravemente, aí entra outros aparelhos para poder ver se o pai foi negligente. Para poder ver se o pai estava realmente cuidando daquela criança, tá? Então, se uma criança tá com o pai, tá com a mãe, acontece algum acidente e ela acaba vindo a óbito, o que é que acontece? O Estado vai deixar para lá? Não. Vai querer saber onde estava o pai, o que foi que aconteceu, como aquela criança acabou vindo a óbito. Então, assim, a criança é uma preocupação de todos nós. Então, se acontece dentro da escola, você tem que saber explicar para o pai por que essa criança tropeçou, por que essa criança caiu. Como é que essa criança se machucou? Você tem que observar o sapato que aquela criança está usando, se está amarrado, se está desamarrado. Eu sei que é difícil, porque às vezes você tem 20 alunos, 25 alunos, 30 alunos. Então, o que você pode fazer em relação aos pais é conversar com eles. Por exemplo, já vi casos de professores dizendo que tem 42 alunos numa sala de aula. E isso é um absurdo sem tamanho, né? O que é que um professor desse pode fazer em relação à segurança das crianças para deixar os pais tranquilos em relação à segurança dos seus filhos? Convoca os pais e fala para eles, olha, vai no Ministério Público e faz uma denúncia, vai na Secretaria da Educação e reclama, porque uma vez que o seu filho está na minha sala de aula,
com mais 39 alunos e eu estou sozinha para cuidar dele, qual a possibilidade de acontecer um acidente? Não é muito maior do que se eu estivesse com o número de alunos que eu, enquanto ser humano, porque é um ser humano, dou conta? Então, cabe também ao professor essa tarefa, essa função de informar os pais e de dizer aos pais, olha, procure os direitos de vocês. É inconcebível que você tenha uma criança de 3, 4 anos de idade numa sala com mais 39. Isso é péssimo para o desenvolvimento do seu filho, é péssimo para o professor trabalhar e é péssimo para a segurança do seu filho também. Então, assim, sejamos realistas, trabalhemos com a realidade, tá? Trabalhemos com afeto e com a realidade. Essa ideia de mascarar as coisas para que os pais fiquem tranquilos enquanto você está se matando é uma balela, é uma bobagem. Os pais precisam ter ciência do que está acontecendo no espaço escolar, do espaço reduzido que você tem, do material que você tem para utilizar. Os pais têm que ficar a par de tudo que está acontecendo no espaço escolar. Então, essa questão de mascarar para os pais, para parecer que você faz um trabalho de excelência, quando você sabe que está ali aos trancos e barrancos com crianças demais e que está muito difícil, é algo que não é bom para você. Então, não faça isso. Soraya Ruiz, procure sempre o apoio da coordenação. É papel dela auxiliar nesses casos. Talvez ele, o coordenador, enxergue algo que você que está no problema não consiga enxergar. Exatamente. Essa parceria é imprescindível. Então, Soraya, a questão do coordenador, a questão do orientador, uma pontuação excelente que você colocou. Aqui na nossa região, é um orientador, acredito que ainda assim, um orientador para 3 escolas. Um orientador para 4 escolas. E um coordenador geral para uma zonal. Né? Não acredito, não sei se modificou agora, tá? Mas assim, assim, um coordenador para uma zonal e um orientador para 3, 4 escolas. Então, essa parceria é praticamente só de papel, só de ouvir falar, né? Grace, se formos realistas, nas escolas privadas acabamos sendo demitidas, Gi. A escola privada já é uma outra questão, porque a escola privada você não tem a autonomia que você precisa na fala. Então, muitas vezes, o professor de escola privada precisa mascarar a realidade para os pais. Eu já ouvi relatos de escola privada em que as donas tratavam a criança com maior amor e no momento em que a mãe saía, ela não deixava nem as professoras colocarem no colo se a criança chorava, tá? Porque dizia que ia criar manha e ia criar barda. Mas na frente da mãe, na frente do pai, era aquele amor, aquele aconchego, né? Aquele mascaramento da realidade. Mas muitas pessoas, inclusive colegas de profissão aqui, dão preferência a colocar os seus filhos numa escola particular, numa escola que não valoriza tanto o profissional, professor, que explora o profissional professor. Não estou dizendo que é o caso de todas as escolas particulares, muito pelo contrário. Há escolas particulares muito boas, de excelência e que tratam bem da criança, mas assim, há esses casos em que a gente fica... Como é que você vai falar para os pais que o filho dela não pode ser colocado no colo? Se o gestor da escola, se o dono da escola está fazendo esse mascaramento e você precisa do seu trabalho. Aí é onde entra aquela questão nossa, íntima, de ver algo que não está certo e deixar para lá. Por que deixar para lá? Então, dependendo da realidade que se vivencia, já tive relatos de colegas que me falaram que tinham crianças sendo maltratadas. E assim, e ela me dizia, o que é que eu faço, Gi? Porque eu vejo a criança ser maltratada e as crianças serem maltratadas e se eu denunciar, eu perco meu emprego. Mas se você não denunciar, você está sendo negligente com algo tão importante que é a vida de um ser humano, a vida de uma criança, com os traumas que estão sendo gerados aí. Eu sei que não é fácil trabalhar em instituição particular e sei que não é fácil também trabalhar em instituição pública. Já trabalhei em ambas e assim, aí é que mexe com a nossa estrutura emocional, né? Então assim, gente, como eu coloquei, tranquilidade, transparência, o máximo de transparência possível.
Célia Cristina, Gi, você me dá licença para dizer que o período de adaptação é difícil para o aluno, porém, na minha opinião, para o professor também. Exatamente, foi o que eu coloquei mais cedo. Eu considero momentos muito difíceis. Deixa eu ver aqui, gente. Eu considero momentos muito difíceis. Os primeiros 30 dias, pois são muitas crianças que, grande maioria, nunca ficaram longe da família, choram, gritam, se jogam no chão, tentam fugir e nem sempre temos o apoio da coordenação. Enfim, depois de 29 anos de carreira, sempre espero o início de ano letivo com ansiedade. Exatamente, foi o que eu colocava a princípio, Célia. Não é apenas difícil para a criança, né? É difícil para o professor e é difícil para os pais. O pai passa essa ansiedade para a criança. E essa criança traz essa ansiedade para o professor, que fica ansioso, que fica sofrível, que fica ali passando 30 dias de perrengue. Então, o que é que a gente pode fazer nesse sentido? A gente tem que se preocupar com a criança, com o pequeno, com o infante, porque ele é quem sabe lidar menos com a situação. É ele que não entende a emoção, é ele que não entende o que está acontecendo. Eu, enquanto professor, entendo o que está acontecendo, a mãe dele, o pai dele, entende o que está acontecendo, mas ele, enquanto criança, não entende. Então, pega essa criança, traz para o espaço escolar, coloca na mão de uma total desconhecida e eles vão gritar, eles vão chorar, eles vão espernear. E se nós pudéssemos, se convencionalmente a sociedade aceitasse que nós adultos ficássemos esperneando, gritando e chorando, muitos de nós estaríamos esperneando, gritando e chorando junto com as crianças, né? Não tem aquele momento que é tanto grito, tanto choro, tanta birra que você tem vontade de sair gritando, puxando os cabelos? É bem assim que acontece. Mas assim, a gente tem que saber como é que vai lidar com essa situação. E é essa dica que eu estou dando para vocês. Conversem com os pais. Porque os pais vão passar para o aluno, para o filho deles, uma tranquilidade que você deu para eles. Então, no momento que o pai chegar até a sala de aula para deixar o aluno na sua mão, ele vai confiar em você. Ele já vai vir no caminho tranquilo com o filho dele. A criança, ela sente muito o olhar do adulto. Sente muito. Então, se o olhar da mãe for um olhar de tristeza e de sofrimento, ele vai sentir. Ele vai sentir que o pai dele não está bem, que a mãe dele não está bem. E ele vai externar esse sentimento que o pai não tá colocando para fora, que a mãe não está colocando para fora, mas ele está colocando para fora. Ele está dizendo, eu não quero ficar aqui. Eu estou me sentindo abandonado. Eu estou sofrendo, tá? Então, se você faz esse trabalho com os pais anteriormente, e você os tranquiliza, e eles passam a confiar em você mais rápido, você não vai sofrer aí 30 dias. Eles podem se adaptar mais rápido, tá? Mas aí vai depender muito desse trabalho que você vai fazer junto com a família, tá? De você ganhar esta confiança, né? Nívia, já passei por más situações por ver algo errado. É um tratamento diferenciado entre quem possui dinheiro e bolsistas. E todas as vezes que eu questionei, fui ignorada. Então, acontece muito dessas coisas em espaço privado, né, gente? É triste. Então, assim, gente, tranquilidade. Transmite segurança para o pai. Seja afetuoso. Trate a criança como se você estivesse tratando um filho seu, um sobrinho seu, tá? Mas não tome, às vezes, da família, o espaço da família, tá? E aqui eu trouxe umas dicas, aqui pra gente lidar com o choro, gente. Nesse período louco aí de choro, de sofrimento. Eu tenho esse post lá no site Ideia Criativa. Então depois vocês podem passar lá. Deixei algumas dicas de como você lidar. 5 passos para você lidar com o choro das crianças no período de adaptação escolar. Primeiro passo, gente, é preciso fazer um levantamento junto aos pais de quais são as preferências da criança, o que a deixa calma e se ela costuma usar o choro como forma de expressão ou isso acontece apenas no ambiente escolar. Saber também se a criança está lidando com uma situação nova que pode causar insegurança. Algumas crianças costumam alterar o comportamento na hora de ir para a escola, por ansiedade ou medo de ser abandonado devido a algum problema familiar que vem enfrentando ou presenciando. Ainda pode ser que a mãe transmita para ele a ansiedade e a sensação de que a escola não é um lugar seguro, apenas na expressão de seu rosto ou no acalanto de seus braços, tornando assim a criança extremamente dependente de sua presença, tá?
Então, o que eu falei para vocês, esse primeiro momento é imprescindível, essa conversa inicial é imprescindível. Muitas vezes a mãe vem agarrada ao filho. Tem mães que são criam os filhos muito dependentes delas. Então elas vêm agarradas, tá? E a criança chega ali na escola, no regaço daquele braço, sabe? Daquele aperto que é como se não quisesse entregar a criança para ficar com você um determinado momento. E a criança sente isso, que a mãe dele não quer deixá-lo. E aí já cria resistência a você. Que é como se você tivesse substituindo um ente querido dele. E aí é que você precisa tratar disso. As crianças de berçário já chegam realmente chorando. As crianças de 5 anos de idade é mais fácil de você lidar. Só que há crianças de 5 anos de idade que ainda choram. Às vezes o pai está separando da mãe, a mãe está separando do pai, está acontecendo alguma situação em casa. Você não sabe o que está acontecendo. Então essa conversa inicial com os pais é muito importante. Para você saber o que é que ele gosta, o que ele não gosta. Como é que ele lida, como é que ele se expressa, se ele chora muito ou se ele chora mais na escola, o que é que está acontecendo, tá? Um segundo passo, gente, é pedir auxílio dos pais nesse momento, né? E orientá-los em relação à insegurança que acabam passando para a criança. É crucial para iniciar um bom trabalho. Oriente-os também a chegar no horário e não atrasar para pegar a criança, né? Porque essa atitude pode fazer com que a criança pense que está sendo abandonada, tá? Então você orienta os pais, olha, chega no horário marcado e, por favor, não deixe a sua criança ser a última a sair da sala de aula. Porque já é um período difícil em que ela já chega num ambiente que ela não conhece. Se de repente você se demora demais para pegar essa criança, ela vai se sentir abandonada, vai se sentir deixada. Aquela insegurança vai ser muito grande. E no outro dia, o choro vai aumentar, o grito vai aumentar, o sofrimento vai aumentar, tá bem? É fundamental também pedir que os pais conversem com as crianças, mostrando uma imagem positiva da escola, falando como pode ser legal ter novos amigos, como vai ser legal a socialização, como ele vai brincar, como ele vai se divertir, como ele vai cantar, vai dançar, vai correr. Então, assim, é imprescindível realmente essa conversa com os pais e pedir para que os pais tranquilizem os seus filhos. Márcia, começamos direto com as crianças sem ter um contato com as famílias primeiro. É difícil conhecer as crianças e os pais no mesmo momento. Sim, Márcia, é difícil conhecer as crianças e os pais no mesmo momento se a escola não tiver um planejamento prévio. E isso não cabe apenas ao professor, cabe também à gestão. Que eu acho que há muito erro de gestão aí. No momento em que marcam a reunião de pais para uma semana depois que iniciou o período letivo. Quando a reunião deveria acontecer antes, mesmo sem alunos, tá? Então, assim, eu deixo aqui como uma dica também para quem é coordenador, para quem é gestor, né, que está aqui no grupo, programe esse primeiro momento com os pais, porque eu acho extremamente necessário, uma vez que você tem que apresentar o currículo para os pais. A escola não pode começar a trabalhar assim do nada. De repente, se os professores têm a semana pedagógica para iniciar o trabalho deles, por que que os pais não são chamados e não são informados e não se conversa com os pais acerca do que vai ser trabalhado com os filhos deles? Nós somos técnicos de ensino, nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Nós precisamos pensar como estamos fazendo. E se não tem dado certo até agora, se todo início de ano é esse sofrimento, essa agonia, por que não mudar? Né? Por que não mudar? Por que que a gente não pode fazer esse primeiro momento? Por que a gente não pode convidar os pais para uma reunião um dia antes? Ou que seja para uma conversa, ou que seja para uma pequena... um café, que seja. Alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa que a gente vai chamar os pais para conversar com eles. Para dizer, venha sem a criança. Venha só você. Precisamos conversar com você. Tá? Se não puder ser feito isso, se você não tiver apoio da gestão e apoio da coordenação, faz o que eu falei na outra live, tá? Avisa para os pais que eles virão e vão ficar na sala de aula com a criança um tempo. E nesse tempo você faz uma roda, tá? Faz uma roda de conversa, coloca as mães e os filhos, as mães com os filhos no colo, e aí você faz perguntas para que todo mundo responda na roda, sabe? O que é que seu filho mais gosta? O que é que seu filho menos gosta e tal? O que é que deixa ele feliz? O que é que deixa ele triste? Faça a pergunta-chave para que os pais possam expressar.
esse momento pode ser gravado, tá? Para que você não se perca nas anotações. Pode ser anotado? Sim, mas é melhor que você grave, tá? Que aí você vai aproveitando cada fala de cada pai e depois você cruza com a fala da criança. Se a criança já falar, pergunta o que é que ela gosta, o brinquedo mais legal, o programinha de televisão que ele acha mais interessante, a fruta que ele gosta, já faz assim essa pequena entrevista em grupo. Se você não tiver condições de conversar com o pai anteriormente, se você não tiver condições e nem apoio da orientação e da coordenação para ter uma reunião com os pais antes do aluno entrar na sala de aula, tá, gente? Então, assim, peça que os pais tranquilizem os seus filhos, tá? Peça, porque você precisa desse apoio. Sem esse apoio, você não consegue, em menos de 30 dias, não sofrer tanto, tá? Então, assim, deixe os pais seguros, deixe os pais tranquilos e peça, assim, para que eles tranquilizem os filhos deles. E aí você avisa o seguinte para os pais. O seguinte para eles, olha, quanto mais resistência você tiver à escola, ao ambiente escolar, quanto mais sofrimento você tiver, tanto mais o seu filho vai sofrer no espaço escolar. A gente sabe que você não pode ficar com essa criança num período integral porque você trabalha ou porque você realmente, o governo não deixaria você estar com essa criança em casa, porque configuraria em abandono intelectual. Então, assim, essa criança precisa vir para o espaço escolar. Então, que ela venha considerando esse um bom espaço para ficar. Que ela venha para ser feliz. Que ela venha para brincar. E para o seu filho sofrer menos, é necessário que você não sofra tanto. É necessário que você o deixe seguro, tá? Deixa eu pegar aqui, gente. Ai, um minuto. Ficou muito frio aqui. Então, assim, conversa com os pais, tá? E pede para eles, tranquiliza os seus filhos. Vocês gostaram da dica da roda com os pais? Ela tá numa live, tá, gente? Numa outra live lá no canal do YouTube. Assim, o que eu disse também depois da roda? Depois da roda, os pais, você organiza os cantinhos e leva os pais para que os pais coloquem as crianças para brincar, tá? Para que os pais explorem os cantinhos, para que os pais mostrem os brinquedos e depois peça que os pais façam a despedida com o filho. Avisem, olha, eu vou sair um pouco e você vai ficar aqui brincando com os coleguinhas e tudo mais, e vai ser muito divertido. E eu venho lhe buscar, tá? E aí é que é necessário vir buscar no momento exato que você disse que vinha buscar. Tá? Então, conversa isso com os pais, tá bem? Muito importante também orientá-los sobre nunca levar a criança de volta para casa ou ficar com cara de choro na frente dela, tá, gente? Avisa para os pais, não fica chorando na frente do seu filho, não fica triste na frente do seu filho, que parece que seu filho está sendo colocado na prisão. E assim, não fica levando de volta. Fica aqui um pouco, tranquiliza, acalma, depois sai e volta. E assim, gente, não cria resistência a ter o pai na sala de aula, tá? Você não vai poder também fazer que nem aqueles pais que querem ficar o ano inteiro sentado na cadeira. Aí tem que ser feito um trabalho com eles, para que eles percebam que o ambiente escolar, ele não pode ficar o tempo inteiro ali. Ele vai ter que sair, vai deixar o filho dele ter autonomia e viver a vida dele, né? Para que o filho dele também alcance a autonomia, tá? Então, vamos lá. Muitos pais e professores acabam por castrar o desenvolvimento da criança, impedindo que ela aprenda a expressar-se por palavras, quando no primeiro choro, entrega-lhe tudo o que supõe que ele deseja, a fim de vê-lo sorrir novamente. Então, assim, até que ponto a gente vai acostumando a criança a ter as coisas através do choro, né? Aí a gente fica aí 30 dias sofrendo. A criança começa a chorar. E ela quer porque quer voltar para casa dela. Então, o que é que a gente faz? Manda para casa dela. Não é assim? Não é assim desse jeito? E aí, o que é que a criança aprende? Que toda vez que ela chorar, ela vai ter aquilo que ela pediu. Ou aquilo que ela queria. Então, a gente tem que acostumar, engrossar os lombos, como eu falo. Ter uma estrutura emocional muito grande para poder a gente lidar com todas essas situações, sem deixar que a criança vença pela birra. Né? Porque você sabe que tem um período do sofrimento, mas aí passa o período do sofrimento e vem um período da birra, onde a criança pega tudo, pega aquela manha de conseguir tudo através do choro, do grito e esperneando, tá bem?
Mônica, cheguei agora. Oi, Mônica, estamos falando sobre adaptação escolar. Um terceiro passo, gente, torne a sala de aula um ambiente agradável para a criança. Então, você vai precisar de quê? Música suave, livros e brinquedos, ao alcance das mãos, né? Nós erramos muito ao utilizar, em tempo integral, músicas agitadas, não oferecendo aos alunos a opção de um momento de tranquilidade. Então, o que a gente vê muito em períodos de adaptação é assim, o que, é que a gente vai fazer? A gente já vai começar agitado, né? E a criança fica agitada o tempo inteiro. E você faz uma brincadeira, e você faz outra, e você faz outra, e você coloca uma música agitada, e você coloca uma galinha pintadinha, na ânsia de que quando um aluno vê que o outro tá pulando e gritando e sorrindo, ele acompanhe, ele vá junto, e ele para de chorar, ele para de espinhar e para de gritar, né? Mas assim, aposte também, gente, no suave, na tranquilidade, na calma, na paz, tá? Pega umas músicas instrumentais bem calminhas, tá? Coloca aí na sua sala de aula. Faz aquele períodozinho de meditação, sabe? Aquela calminha gostosa. Porque aí você já vai ensinando os seus alunos que há um momento de falar, se expressar e gritar, mas há também um momento de ficar calminho, de ficar quietinho, tá? É o Silane. Eu faço a brincadeira da bola, funciona. Coloco as crianças sentadas no chão, empurra-se a bola em direção a outro adulto ou uma parede. E vou explicando que assim como a bola, o papai e a mamãe vão, mas voltam. Eles adoram e funciona. Que dinâmica mais interessante, né, gente? Olha, anota aí a dica da Elcilane, viu, gente? Essa brincadeira da bola. Mamãe vai e volta. Nossa, gostei demais. Gostei. Muito ilustrativo. Muito, muito interessante. Obrigada aí pela dica, viu? Então, gente, aposte em momentos de calma, de calmaria, de tranquilidade, tá? Aposte nesses momentos. E você vai ver como vai ser bem mais tranquilo também para você. Não acostume a sua criança já na primeira semana a só pular, a só correr, a só gritar, tá? Tem momentos de estanque na vida. Uma coisa que você pode fazer, que é interessante com os maiorzinhos, é brincar de estátua, tá? Pode pegar aquela música da Xuxa, mão na cabeça, mão no joelho, um pé na frente e outro atrás, estátua. Aí todo mundo para. Ou faz aquela do circo pegou fogo, o palhaço deu sinal e aí estátua, tá? Para elas irem percebendo que há momentos de agitação e há momentos que a gente precisa da calmaria, do sossego, tá? E eu acho que essa é uma dica muito, muito importante. Principalmente para professor de educação infantil, que tem muito forte aí a teoria do brincar e que acredita muito nesse brincar sem intencionalidade, nesse brincar livre o tempo inteiro. Então, assim, vamos ver se a gente muda assim essa concepção. O quarto, procure identificar o choro da criança. Ela pode chorar por birra, ela pode chorar por medo, por insegurança, irritabilidade, cansaço, sede. Identificando os tipos de choro, o seu trabalho será facilitado, fazendo com que ofereça um atendimento especializado para a criança, tendo em vista suas fases de desenvolvimento, e identificando a sua forma de expressão para ajudá-la ao longo do ano a expressar-se também de outras maneiras. Então, quando você pega uma criança muito pequena e ela vem para o espaço escolar e ela não sabe ainda verbalizar aquilo que ela quer, ou ela verbaliza muito pouco, ela usa o choro como uma forma de expressão. Se você está com criança muito pequena, você tem que perceber a hora que ela está chorando porque ela está com sede, a hora que está chorando porque está com soninho, e a hora que ela está chorando porque ela está irritada com alguma situação. Você precisa saber identificar isso. Na fila da lotérica, essa semana passada, eu vi uma criança no colo da mãe, e a criança chorava, e ela chorava e chorava, e a mãe estava incomodada, e o pessoal ao redor todo incomodado com o choro de uma criança, olhando feio para a mãe. E eu achei aquilo um absurdo. Não da criança estar chorando, não da mãe não controlar a criança, mas assim, das pessoas ao redor não perceberem que aquela criança estava com sono. Ela só precisava do colinho para dormir, tá? E a própria mãe dizia, mas que menino enjoado, na ânsia de mostrar para as pessoas ao redor que ela não era culpada do choro do filho. E uma grande, de uma bobagem, uma criança que está chorando, né? Então eu comecei a conversar com a criança e tal, e eu fiz uma cena e conversei com ela.
E a criança olhou para mim, e aí ficou assim, olhando, né? Uma estranha falando com ela. E foi acalmando, até a mãe dele tirar o dinheiro, aí colocou ele no peito. E pronto, ele só queria mamar e dormir. Então a gente também, enquanto professor, tem que entender muito de criança. E tem que observar muito os nossos alunos, para que a gente compreenda que tipo de choro é aquele. Para a gente não sair por aí dizendo que criança mimada, que criança chorona. Para que a gente ensine a se expressar. Está com sede, a gente compreende que o choro é de sede, a gente ensina ele como pede água. E ele vai pedir água, da próxima vez ele não chora mais, tá? Aí está com sono, a gente ensina como é que diz que está com sono, e da próxima vez ele verbaliza, que seja no tatabitate, que seja uma palavrinha, e aí a gente vai entender que aquilo ali, ele está verbalizando que quer dormir, e ele também vai compreender que ele pode usar a linguagem, pode usar a fala para se comunicar, não precisa chorar por tudo. Silvina, Gia, esse material que você está lendo, tem como você disponibilizar ele para nós? Eu tenho sim, Silvina, ele está lá no site www.ideacreativa.org. Lá na caixa de pesquisa você coloca assim, 5 passos para lidar com o choro das crianças no período de adaptação escolar, tá? Ou você coloca só choro, que aí você já vai encontrar, né? O 5º passo, gente, procure não ser técnica demais ou emotiva demais. Aí é onde a gente fala que você tem que buscar o equilíbrio. Você não pode ser técnica demais e nem emotiva demais. Sempre que a criança chorar, ajude-a de modo eficaz, nunca oferecendo algo em troca do silêncio ou ficando irritada. Não ofereça algo em troca do silêncio e não fique irritada. Eu sei que é extremamente difícil não ficar irritada com o choro de uma criança. É extremamente difícil, né? Porque é aquele choro, e às vezes não é uma criança, são 5, 6, 7 chorando. Você sai dali esgotada. Mas tenta não ficar irritada, tá, gente? Tenta compreender que é uma criança sofrendo, né? Mônica, eu pego uma turma que já está há alguns anos na creche, ou seja, a maioria já adaptada, mas sempre tem praticamente 2 ou 3 novos. Eu acho imprescindível o horário reduzido e progressivamente, peraí aqui, e aumentando nas primeiras semanas. A adaptação exige um filho especial. Tem crianças que precisam dormir, tem crianças que precisam do colo, que precisam ficar mais dentro da sala, e outros que se adaptam melhor utilizando o espaço externo da escola. Parque, pátio e observação é uma chave. Exatamente. Outro ponto que você colocou aqui, colocou muito bem, que eu já estava esquecendo. Essa adaptação precisa ser gradativa. Você não vai esperar que uma criança chegue na escola hoje e já esteja adaptada amanhã, né? As crianças têm as necessidades delas, os tempos delas, e também leva tempo para você compreender como é essa criança, qual é o choro dessa criança, por que essa criança expressa-se dessa forma, qual é o espaço da escola que essa criança gosta mais de ficar, gosta mais de brincar. Leva um tempo para você conquistar a confiança da criança, tá? Então, assim, é gradativo, né? Então, a sugestão da colega é horário reduzido. O que é complicado, assim, porque as pessoas falam assim, se você for falar na Secretaria de Educação por um horário reduzido em escola pública, vai ser um pouco complicado. Não sei como é que é na região de vocês. Mas, assim, uma outra ideia que eu dou para vocês que não conseguem ter esse tempo reduzido, né? Renata, tem grupo gestor que não entende essa redução de tempo, exato. Então, a dica que eu dou para vocês que não conseguem ter um tempo reduzido aí, que não consegue que o gestor compreenda a necessidade disso, é que os pais estejam durante um tempo prestando esse apoio, tá? Que os pais estejam na escola durante um período, acompanhando, auxiliando, né? Ainda que sejam pais voluntários, ou os pais que fiquem com seus filhos ali durante um período de tempo e depois façam o que eu falei. Saiam de suas casas e retornem. A gente não tem isso todo dia, as realidades são distintas, são diferentes, né? Aí não é como aqui é uma cidade de interior, muitas mães não trabalham fora, só dentro de casa. E assim, elas podem fazer isso que eu estou falando, mas aí de você já não dá, né? Renata, já passei por isso, assim, eu já precisei e fizeram ouvido de mercador. A gente usa muito essa expressão aqui, ouvido de mercador. Você pede ajuda da coordenação, você pede ajuda do orientador, você pede ajuda do gestor, você recebe uma cobrança muito grande,
né, de todos os setores. E aí o que é que acontece? No momento que você precisa que eles apoiem, que é um momento crucial aí no início do ano, que é a adaptação escolar, você não encontra apoio de ninguém, né? Gil, o que fazer com os pais que querem ficar na sala todo dia e tratam os professores como babás ao invés de professores? Marlene, olha só, o que fazer com os pais que querem ficar na sala todo dia? Conversar com esses pais. Senta e tem uma conversa franca com os pais. Franca, honesta, aberta. Não é aquela conversa de mãe, é o seguinte, mãe, é assim, eu acho que é assim, eu acho. Não, é uma conversa franca, aberta, segura. Tá? Não ríspida, não agressiva. Mas é você chegar para esse pai e você falar, olha, você pode ficar na sala de aula durante o período de adaptação. Depois eu sou a professora, tá? Eu vou cuidar do seu filho, cuidar e educar. E aí é da questão da babá. Eu não consigo conceber muito assim a questão da babá, de ser babá e de não ser babá. Porque a babá cuida, né? E da nossa profissão também tem isso, de cuidar e de educar, né? Acho que a gente não pode aqui, como é que eu falo? Descaracterizar a nossa profissão, mas compreender que a nossa profissão envolve cuidar e envolve educar. E aí é que a gente percebe que tem muitas babás que fizeram, que estudam psicologia infantil, que estudam desenvolvimento infantil para fazer um trabalho de babá melhor, um trabalho de babá diferenciado. Então, assim, elas cuidam das crianças. E muitas babás educam também as crianças, né? Então, assim, eu acho que o pai deve saber que a minha função é educar e cuidar, mas que na minha presença não tem necessidade dele estar ali o tempo inteiro, tá? Deixa eu ver aqui a fala da Márcia. Tem crianças que vêm sozinhas da zona rural, chegam mais cedo, antes do professor, enquanto que outros ficam no integral, já no início, o dia todo na escola, né? A gente tem essa realidade aí de zona rural, onde essa criança vem num carro ou vem no ônibus sozinha. E engraçado, e pasmem, essas crianças têm mais autonomia. É mais difícil essa criança que chega na escola sozinha chorar o tempo inteiro do que aquela criança que a mãe vem trazer, né? Então essa criança que vem e chega e fica ali em certo abandono, né? Porque muitas vezes quem traz no ônibus não fica ali cuidando, chega antes da escola abrir, são absurdos que acontecem na zona rural, mas assim, é costumeiro, é corriqueiro, eles estão habituados com aquilo e eles pouco choram, né? E tem crianças que ficam o dia inteiro na escola, período integral. Se a gente não cuidar e educar, quem fará? Porque a família não está fazendo, né? Muitas vezes porque a família não quer fazer, mas outras tantas vezes porque a pessoa sai de manhã e volta à noite. Então a gente tem que também compreender que o modelo de sociedade que nós temos é um modelo capital, um modelo capitalista, é um modelo que vive a partir do dinheiro. E se a mãe e o pai não trabalham, às vezes, em 2 períodos, não consegue manter aquela criança. E aí, cabe a escola dar conta dessas mazelas sociais, que não deveria ser assim, mas que está sendo. E a gente só pode fazer o melhor que a gente consegue. A gente não pode mudar a realidade social, assim, do dia para a noite, mas a gente pode influenciar os nossos alunos, trabalhar junto com eles, para que eles compreendam que essa organização social não está sendo boa para as famílias, né? Silvina, com certeza temos de ter muito equilíbrio, pois estamos lidando com 3 adaptações, a da criança, da família e a nossa, por ser turma nova com realidades diferentes. Então, o equilíbrio emocional é imprescindível, né? A forma como você enxerga a sua profissão é algo que vai mexer com a sua estrutura emocional. Se você enxerga, o que eu falei no início da live, se você enxerga pais como possíveis inimigos, você já entrou o ano mal. Você já entrou o ano, no popular, se desgraçando. Porque no momento que você inicia um novo ano e você não tem consciência da sua função de educar e de cuidar e que você não sabe que você vai passar por dificuldades grandes sim, mas vai ser prazeroso, e você não busca a parceria do gestor, a parceria do coordenador, então você não vai para frente. Então, é preciso que a gente tenha coragem de falar de forma aberta, com pais, com coordenador, com gestor, chegar e soltar o verbo mesmo, gente. Não é ser ríspido, não é ser grosso, é cobrar aquilo que é atribuição de cada um e pedir também que cada um auxilie
naquele momento que para a criança é difícil. Pensando na criança, não pensando na gente. Pensando na criança, tá? Sempre na criança. Coloca a criança em primeiro lugar. Então, gente, tenha paciência e ganha confiança. Se for preciso, um bom colo, dê o colo. Vai ter escolas que não vão querer que você dê o colo para a criança. E você também não pode acostumar a criança no seu colo o tempo inteiro. E não uma criança no colo, porque é muito costumeiro um professor acostumar uma criança no colo e sempre que chega aquela criança está no colo do professor. E os outros não ganham colo, que tem mais autonomia. Mas assim, se precisar de um colinho, de um abraço, dê, tá? Seja afetivo, né? Você não pode passar o dia inteiro com ele no colo. E em todo tempo, gente, esteja motivada e preparado para lidar com a situação como um verdadeiro profissional, né? Que é acreditando no seu potencial, conhecendo as fases de desenvolvimento da criança e orientando os pais sobre as medidas a serem tomadas para auxiliar os seus filhos no período de adaptação, não esquecendo de frisar que este é apenas um período pelo qual a criança poderá passar com tranquilidade e amadurecer, aprendendo a ser mais segura através de experiências positivas, ou permanecer extremamente dependente dos pais e insegura por falta de auxílio, né? Deixe claro que se a intenção é fazer melhor pela criança, esse melhor é deixar que ela aprenda brincando em diversos ambientes, sendo esse ambiente, um desses ambientes, a escola, tá? Mônica, na creche que eu trabalho, apenas os novos alunos têm um horário de adaptação. O primeiro dia, 1 hora, no segundo dia, 2 horas e assim sucessivamente. E sim, essa conversa tem que ser franca, né? Mamãe, o período dos pais na escola acabou. Daqui para frente é importante que seu filho fique sob nossos cuidados, senão a completa adaptação não vai ocorrer. Eu costumo dizer para a criança olhar a Mariazinha aqui, só entra para a criança. Olha, Mariazinha, aqui só entra a criança na escola, não entra pai nem mãe. Na saída ela volta. Interessante essa sua fala. Só vou fazer uma pontuação que eu coloquei numa live sobre reunião de pais e mestres. Não chame a mãe de mãe, tá? Não chame a mãe de mãe. Porque senão a professora, elas começam a chamar a gente de tia. De tia, oi tia fulano, oi prof fulano. Nem tia fulano, oi tia. E não é, você tem um nome, a mãe do aluno tem um nome. Eu costumo falar assim, trata pelo nome, tá? Eu sei que é difícil, a gente às vezes tem 40 alunos, lembrar o nome de cada mãe, mas assim, pergunta pra mãe. Então, né, seu nome. E aí você trata pelo nome. Marlene, desculpe-me, longe de mim desfazer da profissão de babá. Foi apenas uma colocação. Eu entendi, Marlene, foi apenas uma colocação, tá? Às vezes as mães querem fazer. Eu também escrevi um texto sobre essa questão de o professor não ser babá, tá? Professor é professor, é simplesmente professor. Escrevi, inclusive tem um texto, se você quiser depois eu deixo aqui para você. Não entendi como uma forma de desmerecer a profissão de babá, não, de forma nenhuma. Apenas fiz uma colocação, uma pontuação a respeito disso, tá? De ser babá ou de ser professora, mas no nosso caso, somos professoras, somos técnicas de ensino, né? Nós estamos aí para ensinar, para educar e para cuidar. São atribuições da nossa profissão, né? Então, gente, aqui, o que é que eu tenho? Esse é um material que foi enviado pela professora, gente, deixa eu ver aqui, professora Elisângela Mello. Ela cedeu esse material, tá vendo? Tá lá no site, tá? Aqui tem o nome da criança, idade, essa aqui é de 1 ano e 3 meses, né? Aí tem a tabela aqui, ó, o que? Ações mais marcantes, emocional, conhecimento do espaço do seio, autonomia da criança em relação à sua comunicação com a professora e colegas, observação quanto aos esfincteres, observação quanto à alimentação e participação dos pais ou responsáveis, tá? Isso é uma avaliação diagnóstica do berçário 2, né? Aqui no primeiro dia, a professora colocou assim, ações mais marcantes emocional, primeiro dia da criança. Chorou muito, é carinhosa e tem muita dificuldade para dormir e interagir com os colegas. Intervenções, continuar a adaptação, muita conversa com a criança e com os pais,
entrega de textos informativos sobre a rotina, os horários e a adaptação, tá? Conhecimento do SEI, no primeiro dia, ela colocou, explorou e caminhou pelo SEI sem dificuldade. Intervenções, estimular o andar junto a seus colegas e pela sala. Explorar o ambiente com brinquedos, carrinhos, bolas e músicas. Ampliar o conhecimento dos espaços do SEI, refeitório, sala de atividade e parque. O que é que ela colocou aqui? Autonomia da criança em relação à sua comunicação com a professora e colegas. Primeiro dia, a criança interage com a professora, funcionários e parcialmente com os colegas através do choro e balbucios. Intervenções, roda de conversa, conversa individualizada na hora do banho, músicas interativas, atividades em grupos e brinquedos variados, tá? Então, vocês observem que a professora Elisângela coloca o primeiro dia da criança e, em seguida, ela coloca a intervenção, o que será feito, o que poderá ser feito para que isso melhore, tá? Observação quanto às esfictérias, usa fralda. E aqui não tem nada, porque a criança ainda usa fralda e o processo de desfraude é mais prolongado, né? Então, temos aí observação quanto à alimentação. Alimenta-se bem e não tem dificuldade para usar o copo e já iniciou o uso do talher, a colher. Intervenções, incentivar o uso do talher nas refeições e em casa. Aí a gente tem aqui participação dos pais ou responsáveis, né? A participação dos pais é boa, usa a agenda de maneira satisfatória, mas precisa responder os recados sempre atende aos chamados e cumpre os horários. Intervenções, continuar com as conversas diárias, fazendo uso da agenda e ou pessoalmente com os pais. Compreende? Esse diagnóstico, gente, é da professora Elisângela Mello. Final da adaptação tá aqui, ó. Iniciou no dia 27/2, permanecendo a semana no dia 5/3, mas ficou afastada por licença médica e fez nova adaptação na semana de 12/3 a 16/3, tá vendo? Mônica, Marlene, essa avaliação está lá no site, tá? www.ideacreativa.org. Ela foi cedida pela professora Elisângela Mello, que também cedeu um projeto de adaptação muito interessante. Desculpa, gente, minha perna começou a doer. Que também citou um projeto de intervenção, aliás, de adaptação muito interessante, né? E assim, ó, tá lá também no site. Tá vendo? SEI Jardim São Vicente, Educando para um Mundo Melhor, berçário 2, né? Adaptação com muita diversão, ó. Isso é um trabalho técnico, é um trabalho estruturado, é um trabalho de um professor que sabe aquilo que está fazendo, que é um professor técnico de ensino. Ele já entra planejando, ele entra com as tabelas prontas para fazer o diagnóstico. Ele entra na sala de aula seguro daquilo que ele vai fazer. Então, ele projeta, sempre projeta, tá? Então, vamos lá. O nome, adaptação com muita diversão. Modalidade organizativa, projeto. Campo de experiência, cuidar de si. Equilíbrio emocional, né? Identificação do grupo ou público, tá aqui, ó. Berçário 2A. Tá vendo? Aí tem a justificativa da professora, né? A gente tem aqui o tempo previsto, tá? E aqui a gente vem no projeto em si, tá? Kelly, minha próxima turma tem idade de 2 anos. Confesso que estou apreensiva e pensativa de como vou fazer para conquistá-los. Nunca trabalhei com esta idade. Primeira vez. Então, gente, então, Kelly, esse projeto aqui tá lá no site. A ficha também já pode dar uma ajuda. Nossa, eu não sei se vocês passaram por isso, mas quando a criança não completa a semana e falta muito, a adaptação não tem fim. Exatamente. Então, gente, os comentários passam rápido, eu acabo não lendo tudo. Acho que já passou mais alguns. Olha só. Crianças iniciantes. 2 crianças por semana. Olha como é que é feito lá. Tempo previsto. Crianças iniciantes. 2 crianças por semana de cada grupo, com horário reduzido, das 9 às 15. Para que possam se adaptar ao espaço. E pessoas recebendo atenção individualizada e a oportunidade de se adaptar de forma mais tranquila. A escolha das crianças obedecerá a critérios que consideramos adequados à adaptação das crianças, sendo crianças que residem na mesma casa farão a adaptação no mesmo período. Crianças matriculadas posteriormente
ao planejado, farão adaptação por ordem de matrícula, né? Então, tudo bem estruturado. Objetivos didáticos, objetivos compartilhados com os pais e as crianças, olha só. Objetivos didáticos, objetivos compartilhados com os pais e as crianças. Conteúdo, etapas de trabalho, tá? A gente vai aqui, ó. Etapas de trabalho. Gestores, realização do encontro de pais, professoras e funcionários antes do início do atendimento das crianças. É isso que eu falo quando uma escola é organizada e bem estruturada. Com apresentações dos funcionários e descrição das atribuições que desenvolvemos no SEI, rotina, destacando as normas de convivência e o período de adaptação. Professoras, continuar a reunião em sala, entregando o material necessário para o início das atividades, explicando a importância da adaptação nos primeiros meses e a necessidade de participação dos pais nesse processo e planejamento das atividades aplicáveis. Compreende? Aqui tem as atividades propostas. Aqui tem outras atividades, ó, gente. Outras atividades. Cantinho acolhedor. Pedir aos pais que enviem na mochila da criança um objeto em que a criança tenha vivência em casa, brinquedo, cobertinha, bichinho de pelúcia. B. Os pais trarão uma foto da criança com alguém do convívio familiar para que a criança sinta no seio uma pequena extensão de sua casa, na instituição, para elaborarmos uma cópia para fazer a confecção de um painel para anexar o cantinho acolhedor. As fotos originais serão colocadas no caderno de portfólio individual da criança. Pesquisa através de um questionário que os pais responderão sobre aspectos da vida da criança para facilitar a personalização e adaptação. As crianças acordarão com músicas clássicas no momento tranquilo. Dança com músicas infantis. Confecção com os pais de uma pintura mágica para colocar no álbum da criança. Brincadeiras com bolas e bonecas. Contação de histórias diariamente. Brincadeiras com bexigas coloridas. Brincadeiras com motocas no solário. Caminhar todos os dias pelo SEI para reconhecimento. Chuvinha de papel picado. Então, gente, tá tudo aqui. Tudo no grupo? Não, Mônica, tudo isso está no site. Está no site Ideia Criativa. Eu deixo o link para vocês aqui na live, tá? E aqui tem avaliação, gente. Como um bom trabalho de um professor pesquisador, tem bibliografia também, tá? Então, assim, tudo bem estruturado, tudo bem pensado, tudo bem planejado. Quanto mais planejamento, melhor. Quanto mais você planejar, mais fácil vai ser para você passar por esse período de adaptação. Então, obrigada a todos vocês aí pelas dicas que vocês deixaram. Deixem mais dicas. Quem sabe a gente já cria aqui um projeto, né? A gente já estrutura um projeto para que a gente possa compartilhar com o grupo, tá? Quem estiver estruturando aí o seu projeto de início de adaptação de ano, deixa aqui pra gente, tá, gente? Faz o Word aí, vai lá em arquivos e você anexa o projeto. E assim a gente dá uma olhada no seu projeto e vê o que a gente pode anexar ao nosso projeto. E assim a gente vai se ajudando, tá? A gente vai, um cuidando de ajudar o outro, um cuidando de auxiliar o outro, tá? Então, assim, essa foi a nossa live sobre período de adaptação escolar. Quem tiver a acrescentar, acrescenta. Continua acrescentando, tá, gente? Continua falando. Quem for assistir essa live mais tarde, continua anexando ideias, jogos que vocês fazem no início, estratégias para poder ter uma sala de aula mais tranquila. Vão deixando aí as suas contribuições, que elas são extremamente importantes, tá? Logo mais à noite, creio que às 19 horas, nós teremos uma live com o professor Marcos Leonardo Souza. Ele vai falar sobre alfabetização, que também foi um outro tema muito pedido aqui por vocês, alfabetização. Então, assim, logo mais à noite, 19 horas, horário de Brasília. Eu coloquei aqui que a minha seria no horário de Brasília, mas eu tava meio doidinha, gente, porque aqui não tem horário de Brasília. Eu acabei entrando no horário normal. E assim, 19 horas vocês falam aí com o professor Marcos, interajam aí com o professor Marcos, falem sobre a alfabetização, pensem sobre a alfabetização. E assim, eu sei que estamos de férias, mas preparamos tudo já para o nosso próximo ano com essa conversa gostosa, assim, com essa nossa interação, tá? Com esse nosso prazer pela educação, por estarmos inseridos numa área tão espinhosa, mas tão gostosa pra gente, tá? Então, assim, uma boa tarde para todos vocês. Beijinho, feliz ano novo e até a próxima.